Ouça a palavra de Deus. Bênçãos para a sua vida. Salmo 81, versículos 11 e 12. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Amados, esse texto, ele já faz alguns dias que eu li todo o Salmo, mas esses dois versículos, eles ficaram na minha mente de forma a rodar e a gente ficar meditando e pensando nesse texto. E eu estava avaliando sobre essa questão da mão de Deus, do juízo de Deus sobre a vida de alguém, seja de um servo dele ou de alguém que não é servo dele. Quando eu olhei para esse texto aqui, eu vi que normalmente nós costumamos falar a respeito do juízo de Deus, da disciplina de Deus, de uma forma em que Deus nos pune normalmente com alguma ação, ou retirando de nós alguma coisa, ou impondo sobre nós alguma situação que provoque em nós uma doença, ou alguma situação, talvez uma perca de um emprego, ou outra coisa parecida com essa, e nós imediatamente fazemos assim uma comparação, fazemos uma análise, e achamos que Deus pode estar dessa forma nos disciplinando, exercendo o seu juízo sobre as nossas vidas, tanto do crente como do descrente. Mas quando eu estava lendo esse texto e vendo esses dois versículos aqui, a gente pode perceber que há uma outra forma de juízo de Deus. Há uma forma de juízo de Deus que é, para mim, extremamente difícil de se analisar e que tem um peso extremamente difícil sobre as nossas vidas, que traz um peso, uma carga que muitas vezes não é percebido no primeiro momento. Então, por causa disso, ela se torna muito perigosa para o povo de Deus e para aquele que não é servo de Deus, mas que também precisa ouvir essa repreensão do Senhor quando ela chega. Essa palavra aqui deve ser ponderada por cada um de nós. Esse texto, ele começa falando sobre uma exortação ao louvor a Deus. O salmista começa dizendo: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério, tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. E ele continua dizendo: ouço uma linguagem que eu não conhecera, livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu te encherei. Então a gente percebe aqui uma orientação de Deus. O salmista,
inicia falando, mas depois a voz passa para Deus. Deus vai dizer: eu livrei os ombros de vocês do peso, eu livrei as mãos de vocês dos cestos. Naquele período, se você voltar lá para o livro de Êxodo, você vai ver que depois de um período de bonança, de crescimento, onde Deus permitiu que a nação de Israel, na pessoa da família de Jacó, 70 pessoas ou 72 pessoas foram até o Egito, e ali durante aproximadamente 400 anos, Deus fez com que a sua nação crescesse a partir dessa família, a partir deste povo, desta família de Jacó, que se torna Israel. Esse povo cresce ali naquela nação, esse povo é bem recebido, mas diz o texto que depois surgiu um faraó que não conhecia José, e a coisa mudou. Este faraó começou a se preocupar, porque aquele povo havia crescido muito, e eles começaram a temer que este povo viesse a se tornar peso, até fazer uma revolução e quem sabe até tomar o poder daquela nação. E dessa forma eles começaram a impor sobre o povo hebreu exatamente uma carga pesada. Aquele povo passou então de benefícios para a escravidão. Aquele povo passou para uma condição agora de total sofrimento. E diz o texto que é exatamente nessa angústia, é nesta condição que o povo se encontrava, que Deus vem em favor do seu povo para livrá-lo, para cumprir as promessas que havia feito a Abraão 400 anos antes. Naquele momento era um momento de livramento do seu povo. Aquele povo então sai do Egito por mão poderosa de Deus, por meio de vários milagres, de feitos tremendos da parte de Deus. Aquele povo vê todos os livramentos do Senhor, mas aquele povo endurece o seu coração. Neste texto aqui, mais uma vez Deus está trazendo esta palavra, e aí ele vai dizer: foi assim que eu agi com vocês, quando vocês clamaram na angústia, eu livrei vocês, eu dei a vocês mudança. Quando vocês estavam sob prova, quando eu estava experimentando vocês, eu livrei vocês. E aí ele diz: ó povo meu, eu quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. E aí no versículo 11, ele diz assim: mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Qual foi o resultado? Versículo 12: assim deixei-os andar na teimosia do seu coração, sigam os seus próprios conselhos. Eu queria ver outros textos que falam dessa mesma maneira. Volte aí no Salmo 50, que vai falar sobre o culto a Deus, a essência do culto a Deus. Esse salmo, o Salmo de Asaf, vai falar sobre qual é a essência do culto a Deus. E aqui, primeiramente, Deus começa trazendo uma exortação para aqueles que estavam cultuando a Deus, que estavam oferecendo os seus sacrifícios, mas que faziam isso com a intenção de colocar Deus no canto de parede, para que ele pudesse reivindicar alguma coisa de Deus. Então Deus fala para estes assim, a partir do versículo 7: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Veja que ele diz: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes do teu aprisco. Veja, pois são meus todos os animais do bosque,
e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso eu como carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça, e cumpre os teus votos com o Altíssimo. Então aqui o salmista, Deus aqui, por meio do salmista, está repreendendo aqueles que estavam prestando culto, dando a Deus aquilo que Deus havia ordenado no cerimonial, na liturgia, no ritual judaico daquela época, só que eles estavam fazendo isso de uma forma equivocada. Eles achavam que de fato eles poderiam barganhar com Deus, e Deus vai dizer para eles: vocês estão enganados por dois motivos. Primeiro, todos os animais que vocês oferecem a mim é meu. Tudo que você oferecer para mim é meu. Então, na verdade, isso permanece a mesma coisa para nós hoje. Não tem nada aqui, nada que foi criado do nada. Somente Deus criou do nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós criamos a partir de alguma coisa que foi criada do nada. E quem criou do nada só foi um, Deus. Então Deus está dizendo para eles: esses animais que eu mandei vocês sacrificarem neste processo de aproximação de mim, foi eu que criei, é tudo meu. Se eu quisesse, eles já eram meus. Depois ele diz assim: e por acaso vocês acham que eu como esses animais? Por acaso vocês acham que esse sangue que vocês estão derramando, que eu mandei vocês derramarem, por acaso eu bebo esse sangue? Então ele está despertando a consciência daqueles que estavam adorando a ele, mas que estavam com motivações equivocadas, para que eles se voltem novamente para Deus e prestem o seu culto a Deus da forma correta. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse era um grupo que estava ali adorando ao Senhor, mas que estava sendo equivocado nas motivações para oferecerem ao Senhor os seus sacrifícios. Mas agora ele vai repreender um outro grupo de pessoas. Preste atenção nesse grupo. Mas ao ímpio diz Deus: mas veja quem é o ímpio. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Este ímpio não era de fora do povo de Deus. Este ímpio também era aqueles que estavam fazendo parte do povo de Deus. Eles estavam repetindo os preceitos, eles tinham nos lábios a aliança, mas no entanto ele aborrecia a disciplina e rejeitava as palavras de Deus. Ou seja, eles faziam alguns rituais que o próprio Deus havia mandado sobre guardar a palavra, sobre colocar ela em determinados lugares, na roupa, na porta da casa, em vários lugares, mas que no entanto eles faziam isso, mas aborreciam, ou seja, rejeitavam as palavras de Deus. Aí Deus vai completar como é que eles faziam isso. Ele diz: olha, se você vê um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros você se associa. Você solta a boca para o mal, a sua língua trama engano, você senta para falar contra o seu irmão, você difama o filho da sua mãe. Então Deus vai detalhar como é
que aqueles que ele estava chamando de ímpios estavam vivendo, apesar de terem os preceitos de Deus na sua boca. Ele disse: olhe como é que está a sua condição. Agora veja o que ele vai dizer aqui agora nesse momento. No 21. Tens feito estas coisas e eu... O que é que Deus fez? Eu o quê? Eu me calei. Que coisa, não é? Tens feito estas coisas e eu me calei. É uma questão séria, porque aqui Deus não está dizendo que ele já desceu com juízo, ele se calou. E aí ele completa: você pensava que eu era igual a você, mas eu vou arguir você e eu vou pôr tudo à vista. Considerai nisto vós que esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então a gente vê aqui mais uma vez que o juízo de Deus não foi aquela mão pesada sobre a vida da pessoa, mas foi Deus se calar, deixar que a pessoa continue agindo do mesmo jeito. Salmo 81, versos 11 e 12. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, o apóstolo Paulo também vai falar sobre o juízo de Deus, sendo um juízo semelhante a esses que nós falamos aqui. Romanos 1, a partir do versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são claramente reconhecidos desde o início do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, tais homens são por isso indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus próprios corpos. Versículo 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Mais uma vez, o apóstolo Paulo agora está dizendo aqui que esses homens, tendo conhecimento de Deus por meio da criação, em vez deles darem glória a Deus, deles agradecerem a Deus, o que é que eles fazem? Eles acham-se sábios demais, acham pessoas extremamente experientes, e nessa sua arrogância, nessa sua atitude soberba, eles passam, em vez de adorar a Deus, eles adoram o próprio homem.
mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível. E aí ele passa a adorar o homem e passa a adorar a criação de Deus, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Eles preferem se entregar a esta adoração. Eles dizem que estes é que são os deuses deles. Eles passam a querer glorificar aqueles que nos próprio raciocínio deles merecia toda adoração. E Deus então diz, o apóstolo Paulo então diz que Deus os entregou aos seus próprios sentimentos. É terrível isso, irmãos, porque sobre estas pessoas o texto não está dizendo que veio um câncer, o texto não está dizendo que veio uma grande tragédia, que ele foi no fundo do poço econômico, que ele foi no fundo do poço existencial. Não, esses textos dizem simplesmente que Deus, por causa da obstinação dessas pessoas em se rebelarem contra Deus, em irem de encontro à vontade de Deus, em não quererem obedecer a Deus, Deus mesmo os entregou aos seus próprios sentimentos, desejos e pensamentos. Ele disse: sigam os seus próprios desejos, sigam o seu próprio caminho. Terrível coisa é um homem entrar numa situação dessa. Terrível coisa era o ser humano passar agora a tomar os seus próprios caminhos, a andar achando que é sábio segundo este mundo, achando que de fato tem a verdade em suas mãos, mas que na verdade é um insensato. Não sabe que está caminhando a passos largos para o caminho da perdição. Não sabe que na verdade perdeu uma grande oportunidade na vida, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de atender ao seu chamado e de, por causa disso, Deus misericordiosamente levá-lo ao arrependimento para que os seus caminhos sejam transformados. Meus queridos, nós precisamos prestar atenção também nesta forma de juízo de Deus, porque este juízo não diz respeito apenas ao incrédulo, como vimos aqui no texto. Esta palavra dos Salmos, Deus estava trazendo ela para o seu povo, porque o seu povo estava longe dele, o seu povo estava desobedecendo a sua palavra, e por causa disso Deus estava trazendo esta palavra para que ainda houvesse arrependimento e mudança de caminho, porque Deus, na sua misericórdia, faz assim com as nossas vidas. Há um texto último ainda de Hebreus capítulo 12, de 4 a 8, que nos revela claramente qual é a condição de filho. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e você está esquecido da exortação que, como a filho, discorre convosco, dizendo: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Terrível, porque nos desperta, porque esse texto nos mostra que quando Deus entrega as pessoas aos seus próprios caminhos, para que elas caminhem segundo os seus desejos, segundo os seus próprios conceitos, suas próprias opiniões, o autor aos Hebreus está dizendo:
Presta atenção, porque se alguém está nessa condição, ele está dizendo, isso não caracteriza boa coisa, porque de fato o filho não fica sem correção. Aqui o autor está querendo animar um povo que estava querendo desistir da caminhada com Deus, voltar aos antigos rudimentos da fé, voltar àquela caminhada antes sem Cristo. E o autor vai dizer a eles, ora, vocês ainda não chegaram a suportar o derramamento de sangue, vocês não resistiram até o sangue, não chegaram ainda ao momento da morte, vocês não passaram por essa condição ainda, e vocês ainda estão esquecidos que a palavra de Deus mostra que a provação faz parte da vida do cristão, de todo filho de Deus. Todo filho de Deus passa por correção. Por quê? Porque Deus corrige a todo aquele a quem Ele tem como filho, porque isso caracteriza o amor de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de fato, a correção não é má coisa na vida do cristão. A correção significa que Deus nos ama. A correção significa que Deus cuida de nós. A correção significa que Deus quer nos trazer de volta para o caminho certo, para o caminho correto. Quando nós estamos sem correção, é um perigo, porque a soberba pode já ter tomado conta do nosso coração de tal maneira que Deus tenha dito, siga o seu caminho, ande segundo você quer. Mas esse caminho, com certeza, é caminho de morte. Com certeza é caminho de sofrimento. Com certeza é caminho de tristeza. Mas quando nós ouvimos ao Senhor, quando nós atendemos a sua voz, somos filhos. Somos corrigidos por aquele que nos ama. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Vamos nos lembrar, amados, desta palavra durante esta semana. Vamos nos lembrar que o Senhor, Ele nos desafia. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Mas o Salmo 50, ele diz assim: considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Considerai, meditai, ponderai, analisai, antes que aconteça alguma coisa. Voltemos ao Senhor sempre. Todos nós, amados, todos nós precisamos sermos corrigidos pelo Senhor. Às vezes nosso coração se torna muito duro, muito soberbo. Às vezes perde a humildade e a capacidade de olhar para Deus e de dizer: Senhor, me perdoe, eu quero voltar no caminho. Não permita que isso aconteça na sua vida, porque isso não traz nenhum resultado benéfico para nenhum de nós. O Senhor quer que nos arrependamos e que voltemos para o caminho. E a volta significa ouvir a voz do pastor, atender a voz do nosso Deus, porque Ele é quem tem para nós palavras de conforto, de alegria, de fortalecimento, de ânimo. Ele é quem pode de fato nos fortalecer nesta caminhada. Podemos ouvir Ele dizendo: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Senhor, tu és Deus de graça e misericórdia. Senhor, e nós te pedimos, Deus amado, que o Senhor nos repreenda
que o Senhor nos corrija, pois quando a tua mão pesa sobre nós, é sinal que o Senhor nos ama, porque a tua palavra nos diz que o Senhor corrige a todos quantos o amam. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem perdoa os nossos pecados, e a tua correção sobre as nossas vidas não tem outro propósito que não seja alegrar o nosso coração, ainda que por um tempo haja tristeza, mas essa tristeza é para o nosso bem, para o fortalecimento. Ó Deus, nesta noite eu te peço, Senhor amado, se alguém aqui precisa, ó Deus, voltar aos teus caminhos, Senhor, que a tua palavra penetre no mais profundo deste coração nesta noite. Senhor, quebra todas as barreiras, porque tu és o Deus que nos leva ao arrependimento e à mudança. Tu és aquele que opera em nós as transformações que o Senhor mesmo quer fazer em nossas vidas. Mas o Senhor tem dito: ah, se meu povo me escutasse. Então, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi em dias passados, meu irmão e minha irmã, mas dobre-se diante do Senhor, humilhe-se perante a sua potente mão, e Ele a seu tempo vos exaltará. Oh Deus, abençoe-nos assim, Senhor. Eu te peço que a tua palavra germine no coração do teu povo, em cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.